Bom dia, gente. Estou terminando aqui de me arrumar. Hoje já é sábado. Ontem a minha sogra fez uma cirurgia. Ela já tinha posto há um tempo atrás prótese em um joelho. Ontem ela fez outra cirurgia. Agora colocou prótese no outro joelho. E a gente vai visitar ela no hospital, porque como ela tá na UTI, sempre depois da cirurgia, tem que ficar um período na UTI, no caso dela. Então, ela terminou a cirurgia dela ontem à tardezinha pra noite. Ela passou a noite na cirurgia, na UTI. E hoje a gente vai ver como que consegue visitar ela. São só 2 pessoas por visita. Então, eu vou me arrumar e ficar pronto pro Fábio combinar com a irmã, com o irmão dele, pra ver se a gente pode visitar. E como são só 2, são 2 períodos, acho que 2 e pouco da tarde e à noite, às 8 da noite. Em algum desses períodos a gente vai visitar ela. E é em outra cidade no interior, em Bragança Paulista. Eu moro em Guarulhos, deve dar 1h20 daqui, mais ou menos. Então, mas graças a Deus foi tudo bem com a cirurgia dela. Teve algumas intercorrências, mas no final deu tudo certo. Agora é ir lá visitar e eu também vou ficar com ela em Socorro. Ou no hospital, vou revezar com a minha cunhada. Eu não sei como vai ser meus próximos dias. Queria deixar adiantado algumas coisas aqui. Eu tenho vídeo para postar. Tem algumas coisas que eu quero fazer. Como eu tô meio sem certeza de como vai ser. Depende de quando ela sai da UTI para ela ir pro quarto. Porque no quarto ela pode ficar acompanhada. E dependendo de como vai estar o estado de saúde dela, é quando ela vai para casa. E assim a gente vai seguir. Queria mostrar uma coisa pra vocês que chegou ontem. Olha essa caixinha. Quando a gente abre ela, já sobe um perfume delicioso. Lembra que eu queria um perfume? Eu até comentei aqui que eu queria perfume, eu não queria pagar o preço cheio, porque eu tava achando tudo muito caro. Eu consegui achar uma inspiração. Eu queria comprar desse meu perfume aqui, que é o que eu já uso. Esse da Miss Dior, que ele é delicioso. Só que tá acabando. Realmente, ele é muito gostoso. Só que eu já usei também o La Vie est Belle. E ele é maravilhoso também. Então, eu não encontrei desse da Miss Dior. Eu encontrei o da La Vie est Belle que eu já tinha, mas já acabou, já tem alguns anos. E eu comprei pra testar, porque o La Vie est Belle, eu achei uma promoção na Amazon de uma pessoa que colocou o link. Tava acho que 600 e pouco reais o de 100 ml. Mas o preço normal dele é quase R$1.000 o de 100 ml. E esse daqui, 100 ml, saiu por R$170. O que eu achei um excelente preço. E eu amei. Chegou ontem. Então, eu já usei ele. Usei ele a hora que ele chegou, usei ele à noite. A hora que passa, eu acho que o perfume fica um pouquinho intenso demais. Mas depois as coisas vão se assentando. E ele é maravilhoso, durou bastante na minha pele. Eu passei ontem à noite. Hoje eu acordei, sabe quando você ainda sente o cheirinho do perfume? E também tem hidratante. Que foi? Bom dia. Bom dia, vem falar bom dia pro povo. Vem aqui falar bom dia. Falei, já vim aqui ver se ele tá. Não posso escutar um barulho de caixinha, né? Bom dia, minha gente. Bom dia. E eu comprei o hidratante também com a mesma fragrância do perfume, o que eu achei muito legal, porque a gente toma banho, passa o perfume, já fica cheirado, passa o hidratante, depois passa o perfume, eu acho que ajuda a potencializar. E o hidratante não é uma coisa, um perfume tão intenso, mas eu adorei, gente. Tem um de vidro lá, todo chiquetoso, que você compra também, muito gostosinho. Mas eu comprei o de plástico mesmo, que era mais barato. Veio numa caixinha com toda perfumada, muito bonitinho. Aqui tem os números de cada perfume. No caso desse daqui, fala flor de laranjeira, e é o número 1. Então, eu não sei se é classificado por números ou por... Eu não sei se flor de laranjeira é a essência que mais tem no perfume. Eu não sou muito boa em descrição. Mas esse se chama flor de laranjeira número 1. Agora eu vou tomar café, cuidar da vida. Que eu terminei as capas das almofadas, só falta... Não, eu terminei a capa do sofá, só falta as 3
4 capas de almofada que eu vou ter que ir lá comprar o tecido que faltou. Eu também preciso ir comprar carretel para minha máquina de costura, que 2 deles eram de plástico. Não sei se a linha é forte demais, essa linha para costurar a capa, quebraram 2, eu só tenho uma, então eu preciso ir lá comprar. Vou aproveitar e vou comprar linha de crochê também, para fazer uma almofada do meu próximo, sabe, os próximos planos dessas coisas que eu gosto de fazer de artesanal. Então vai ser uma almofada, eu já vou aproveitar e vou comprar lá também. Então vamos comer. E o Caio chegou em casa antes de ontem, né? Vocês viram que eu fui buscar ele lá, até mostrei aqui. E o que aconteceu? Ontem um amigo dele chamou ele pra... O amigo e a família, né? Pra ir pra um sítio que ele vai sempre. E ele tava morrendo de saudade, porque já fazia tempo que ele não ia. E daí ele ficou na dúvida, falou, mãe, mas eu acabei de chegar, tô aqui com vocês, eu já vou sair, né? Nem fiquei muito aqui. Tinha 15 dias que ele não vinha. E daí eu falei, mas você quer ir? Você não gosta? Ah, eu quero, eu queria ir, mas eu também queria ficar aqui um pouco com vocês. Porque daí ele vai chegar no domingo e domingo mesmo vai embora. É dura essas incertezas, quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei, filho, se você tá com saudade de ir pro sítio, vai pro sítio. Aqui que vai ter outras oportunidades lá no sítio, como agora eles são todos grandes e todos trabalham. Esse amigo dele trabalha na base aérea. Eu falei, não é sempre que tem feriado assim que eles vão conseguir ir e que você vai poder ir junto. Então, se você quiser ir, pode ir, vai lá. E daí ele foi. Mas eu fiquei pensando, criar filhos é assim, né? Teve um episódio, eu mudei muito a minha maneira de pensar com relação a filhos e a falta que eles sentem dos pais, como é que eu gostaria que eles sentissem a minha falta. Quando o Gui era bem pequenininho, começou a ir na escolinha, eu morava lá em Socorro ainda, ele ia numa escolinha municipal, 4 aninhos, bem pequenininho. E ele ia e ficava muito feliz de ir pra escolinha, no diário de ir pra escolinha, assim. E eu fiquei assim, pensando, nossa, ele nem sente a minha falta. Coisas da minha imaturidade e da minha inexperiência como mãe, né? Eu pensava, nossa, ele nem sente a minha falta, mas tá bom, foi. E tava indo. Quando depois que o Caio nasceu, passou um tempo, ele começou a sentir e reclamar, sentir minha falta. E daí ele começou a chorar pra ir na escola. Sabe, o primeiro dia falou, não, mamãe, quero ficar com você. O meu ego falou, nossa, então ele me faz falta, eu faço falta pra ele. E assim foi. Chorou 2 dias. No 3º dia eu já tava morrendo de pena dele, porque daí eu tinha que tentar que ele fosse pra escola, né? Porque um dia podia faltar, 2 podia. Mas isso não podia ser frequente. E daí eu comecei a ver o sofrimento dele, querendo ficar perto de mim. E precisando ir. Então isso foi uma lição pra mim naquela época. Eu passei a conversar mais com ele, explicar, daqui a pouco a mamãe tá aqui. Enfim, passou a fase dele, passou que toda criança tem essa fase, né? Mas para mim foi muito impactante porque eu não queria ver o sofrimento dele, não queria ver ele chorar e sentir a minha falta. Então eu aprendi com isso e isso eu trouxe para minha vida toda. Eles precisam ser felizes longe da gente também, ser felizes sem a gente, apesar de nos amar. Claro que eu quero que meu filho me ame, que meu filho sinta falta de estar perto de mim. Mas eu quero que ele seja feliz também e aproveite quando está longe. Então, quando ele foi agora, ele vai todo feliz. Eu fico muito feliz por ele também. Cafezinho, gente, que delícia. E eu nunca fui uma mãe que deixou os filhos saírem muito, assim, sabe? Aquelas mães que deixam os filhos e dormir com os amigos, assim, quando eles eram pequenos. Porque eu sofri abuso, né? E não tem como uma situação dessa não impactar a nossa vida e a forma como nós criamos nossos filhos. Então, quando eu era pequeno, eram raras as vezes que eles dormiam fora, assim, muito raro. O Guilherme ainda fala, até hoje ele fala, mãe, você quase não deixava a gente sair. E eu já expliquei pra eles os motivos que eu não deixava, não é sair, eu não deixava ficar na casa dos amigos, eu preferia que os amigos viessem pra casa. Vamos sentar ali, a gente conversa melhor? Então, eles não iam facilmente na casa de amigos e dormir. Porque eu sempre tive muito medo e eu queria confiar nas pessoas que estavam. E na vida a gente confia mesmo em poucas pessoas. E o Guilherme tem amigos de infância, que são amigos até hoje, que eu sinto até como sobrinho, sabe? Tem aquele carinho especial.
Então, porque os amigos vinham muito aqui pra casa. Por causa disso, eu preferia que dormissem aqui, eu preferia que passassem o dia aqui, nem fizesse bagunça, mas que estivessem aqui. E essa família que o Caio foi... Tô vendo isso na mensagem da minha sogra. E essa família de amigos dele, então, família que eu confio, que o Caio ia quando era menor e sempre se divertiu muito, graças a Deus. Deu tudo certo, mas eu sempre... Ai, gente, eu tinha pavor só de pensar. Eu tenho pavor, né? Porque a Helena tem 14 anos, o Gui já é adulto, já teoricamente já sabe se defender. O Caio tem 18 anos, vai fazer 19 no mês que vem. Mas, gente, eu acho que todos os pais têm medo, mas quem já passou por isso é uma maneira diferente de encarar a vida, assim. Eu tô sempre tentando olhar além e analisar bem as situações, assim. Então, é uma crítica que principalmente o Gui tinha contra mim. Era isso: mãe, você não deixava eu ficar dormindo à toa na casa dos amigos. Os amigos um iam pra casa do outro, assim, e ele tinha horário pra voltar pra casa. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here? Antes de eu passear com as cachorras, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando a capa. Essa parte do assento do sofá, eu já terminei. Agora, eu tô fazendo as capas das almofadas mesmo. Só que eu fiz dessas daqui e faltou pra essas 4 aqui. Eu procurei uma cor parecida, porque no caso funcionou. Não consegui terminar ainda porque faltou tecido, mas não fica tão ruim. E ao invés de pôr zíper, eu acabei fazendo tipo envelope. Fica assim, ó. Eu transpassei uma boa quantidade lá pra dentro, ó. Então não fica saindo. Essa parte aqui vai ficar pra trás. Então não ficou feio, eu acho que vai ser mais fácil pra eu poder lavar. Que eu já fiz a capa pra eu poder lavar com frequência, né? Aqui eu transpassei, rebati a costura, só que só fiz na parte de cima, nas laterais eu não fiz. Então tá ficando assim. Deu trabalho, gente. Deu trabalho. Não ficou perfeito, mas eu só estou satisfeita com o resultado, perto do que eu vou poder tirar para lavar toda semana, toda vez que for necessário, porque a Mequinha fica sempre em cima do sofá, e como eu falei, a Laurinha fez xixi no meu sofá e eu demorei e tive um sacrifício para conseguir tirar o cheiro, mas eu consegui. Preciso até falar com vocês sobre o cheiro, né? Agora deixa eu ir, tadinha, que elas ficam esperando, mas eu vou falar ainda com vocês sobre como que eu consegui tirar o cheiro de xixi de gato do sofá, que agora tá cheirosinho de novo. Mas bora lá. Vamos, meninas? Vamos passear? Quem quer passear? Vamos? Então, vamos. Vocês não sabem, tá? Estava eu entretida, editando vídeo e agora subindo o vídeo, de repente eu olho pro relógio e lembro que essa loja que eu preciso ir lá comprar o tecido, ela... A Helena fazendo tchau. Ela fecha na hora do almoço. E eu, socorro, Deus. Não gosto de ir em loja assim, em cima da hora, porque atrapalha as pessoas. As pessoas, mais de sábado, né, querem ir embora, né? Então eu vou correr lá pra dar tempo de comprar o tecido do sofá e depois eu vou ver se dá pra eu passar na loja que vende linhas de crochê, essas coisas. Eu vou mostrando pra vocês. Bora! Eu comprei o tecido que faltava, deu tempo. E também aproveitei e comprei um plástico. Sabe esses plásticos mais grossos assim? Vou tentar forrar a mesa da cozinha, que é branca e tá manchando a madeira. Então vou tentar colocar isso pra ver se ajuda a preservar um pouco. E aqui dentro também tem um plástico, só que é mais fino que esse, pra eu forrar a lava-louça. A lava-louça anda transbordando e quando transborda, tá umedecendo a madeira. Então vou ver se vai dar certo. Menina, deu certo. Eu comprei a linha que eu precisava e comprei também em carretel. Não sei qual o nome disso, bobina de máquina, eu não sei. Aí eu não sei se é de plástico, é melhor,
ou a de metal. O que eu fiz? Custa R$1. Então eu achei melhor já levar das duas, de diferente. R$1 eu gasto mais combustível para vir aqui do que para levar. E essa linha é linda. É a mesma linha que eu tô fazendo aquela manta para colocar na cama, mas eu quero fazer almofadas agora também. Então deu certinho, mas aqui fecha na hora do almoço também. Então eu cheguei, já falta 15 minutos para fechar, mas deu tempo. Já tô aqui em casa. Lembra outro dia que eu fiz? Tem uns 2, 3 dias que eu fiz os lanchinhos e tirei as bordinhas. Eu vou colocar esse aqui nessa forma. Vou polvilhar um pouquinho de azeite, orégano. Olha, é que a Lu estava ajudando aqui no vídeo. Não sei se faz diferença. Ajuda? E orégano, azeite, um pouquinho de páprica picante. Vou colocar na airfryer. Já tá até aquecendo. Daí, eu fiz lentilha ontem, ervilha ontem. Tem arroz, salada. Com esse crocantezinho aqui, eu acho que vai dar bom, hein? Vamos ver. Mas o Fábio chegou do trabalho morrendo de fome. Tava lá no negócio de linha, ele até me ligou. Então, tô aqui na correria. Pra adiantar. Acho que vai ficar gostoso, amor, isso aqui em cima da ervilha. É um caldo de ervilha. Vocês não gostam? Ervilha, lentilha, eu gosto de tudo. Orégano. Mas isso faz rapidinho na airfryer, só pra dar uma torradinha, sabe? Daí dá uma crocância no caldo, coloca por cima. Quando se serve, coloca ele por cima. Se misturar no meio do caldo, vai amolecer, claro. E esse aqui é páprica picante. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Levou o quê? Uns 3 minutinhos pra ficar pronto, ó. Fica crocante. Fechou. Experimentar também. Todo mundo já pegou um pouquinho, cuidado, tá quente. Mas fica bem gostosinho. Daí você tempera como você gosta. Vocês gostam, não é? Pra pôr em cima do creme. É, se você gosta mais apimentado, põe mais pimenta. Dá pra pôr chimichurri aqui. Eu deveria ser patrocinada de uma empresa de chimichurri. Eu uso chimichurri em tudo. Vou até plantar chimichurri com casa. É que chimichurri é uma mistura de temperos, né? Vai várias coisas, inclusive até tomate. Só que é tudo desidratado. Então é isso, agora vamos comer. Porque eles já estão aqui no meu pé na cozinha. O que eu vou tentar fazer? Colocar esse plástico mais fino aqui na lava-louça. Olha o que tá acontecendo. Tá estufando. Então eu vou pôr o plástico mais fino aqui, ó, contornando. Porque quando transbordar, não vai estufar a madeira, porque tá estragando. Acabaram de comer a comidinha delas também. E é esse um pouco mais fino. E esse que é mais grosso, pra vocês verem, eu vou pôr aqui nessa mesa pra forrar, porque acaba manchando com muita facilidade essa madeira branca. E também, como não é a tinta original dela, é uma tinta que gruda, por mais que você limpe as coisas, acaba impregnando a sujeira. Vamos ver se vai dar certo com esse plástico em cima. Mas não só para usar o plástico, daí eu coloco o plástico transparente e por cima eu coloco o jogo americano. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Coloquei um jogo americano, só que ele tá marcado que tá guardado. Daqui a pouco ele estica. Sinceramente, não sei se o plástico vai ser uma boa ideia. Eu paguei R$16,90 no metro. Eu comprei... Era 1 metro e de largura ele tem 1,40. Então eu comprei 1 metro só. Se não der certo, não perdi muito. Vou usar enquanto der. Mas tentei cortar do tamanho da mesa assim mesmo. Vamos ver, vocês vão vendo comigo no dia a dia se dá certo, se foi uma boa ideia ou não. E eu dei uma geral aqui no fogão, na pia. Sabe quando você vai só passando um paninho e uma hora você tem que lavar de acordo? É isso que eu fiz agora. E agora já são 2h43. A hora voa, né? Fazendo um bolo de chocolate, que daqui a pouco eles descem que tá com fome. Não sei se eu falei, hoje é sábado. Estamos o Fábio, eu, a Helena e o Gui em casa. O Caio tá lá no sítio, como eu falei. Então eu vou fazer um bolo de chocolate pra gente tomar café. Só que eu vou tentar fazer ele com açúcar e adoçante, fazer meio a meio, pra testar. E vou também fazer na air fryer.
Nunca fiz bolo de chocolate na airfryer. Ontem eu fiz o bolo de banana bread. E deu certo na airfryer. Foi mais rápido que no forno. Então eu vou tentar, vamos ver se dá certo. Esse bolo eu peguei lá no canal da Fran. Já faz tempo o bolo de chocolate dela. É bastante manteiga, vai 200 gramas. Mas eu vou colocar 130. Vamos ver. Tô inventando uma receita agora da minha cabeça. Se der certo, eu passo pra vocês. Se não der certo, eu vou falar que não deu certo. E nem vou deixar na descrição. Se deu certo, vocês vão ver e eu deixo a receita na descrição. Então vai manteiga, vai água. Nessa aqui vai tudo ao fogo, uma xícara de água. Ups, o negócio que eu tava medindo, a toalha caiu ali. Deixa eu só conferir. Uma xícara de água. E vai cacau em pó também. 1/3 de cacau em pó. O que eu tô usando aqui é 100%. Mas aí você usa qual você tiver na sua casa. Eu acredito que com achocolatado dê pra fazer também. Mas pode ser que não fique tão escurinho. Então, 1/3 de cacau em pó. É isso. Daí você leva, fica essa mistura aqui, essa gororoba. Você leva ao fogo pra ele dar uma derretida. E a receita fala na batedeira, mas eu vou fazer aqui no bol de vidro e a mão mesmo, só batendo com o fouet. Espero que dê certo. Vão 2 ovos, só 2 ovos. Uma receita deliciosa, porque ele fica extremamente macio e escurinho. Sabe, um bolo bem chocolatudo? São 2 ovos. Daí agora é que eu vou ter que ver como que eu vou fazer, porque vão 1,5 xícaras de açúcar. Então, eu vou colocar açúcar e um pouco mais de uma xícara, um pouco menos de uma xícara, uns 3/4 de açúcar, uns 3/4 de adoçante. Tô usando esse daqui que é forno e fogão, porque eu não sei, todo adoçante pode ir pro forno, né? Não, eu acho que não pode, tem adoçante que não pode aquecer. Ó, metade de açúcar, metade de adoçante. Eu precisava ler com calma, ver se é equivalente, ou se, por exemplo, o adoçante teria que usar... Ó, aqui, ó. 1 xícara de linha sucralose equivale a 1 xícara de açúcar. Então tá certo. Vou começar assim, vou fazer meio a meio. Uma próxima vez eu faço só com esse adoçante pra ver se dá certo. Vai ser tão rapidinho que vai dar pra vocês acompanhar aqui comigo. O adoçante é levinho, boa. Deixa eu ver o que mais vai. Vai bicarbonato, não vai fermento. Ah, vai meia de leite ou iogurte. Mas eu não tenho iogurte. Vou pôr meia de leite. Não sei você, mas eu amo fazer bolo assim, amo a textura de massa de bolo. Quando eu tinha cafeteria, quase não conseguia fazer o bolo porque não dava tempo, né? Tinha outras pessoas que é da equipe que acabavam fazendo. E pra todo mundo aprender também, eles revezavam. E é uma coisa que se eu pudesse fazer, ficava lá só fazendo. Mas não dá, né? Quando você é dono, você tem que fazer de tudo. Principalmente dar atenção, administrar problema e dar atenção para cliente, né? São 2 xícaras de farinha de trigo. Isso. Vou colocar um pouquinho de baunilha também. Numa receita não pede, mas eu gosto de pôr uma tampinha.
Ó, já ferveu. Aqui tem que tomar cuidado quando ferve, pra você não pôr ele assim em ponto de fervura mesmo, pra não cozinhar os ovos, que aqui dentro tem 2 ovos, né? Então enquanto eu mexo a farinha aqui, ele vai esfriando um pouco. E não vai fermento. Eu até deixei o fermento separado aqui, mas eu lembro que não vai. Vai só bicarbonato. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de fermento, porque eu pus o adoçante e eu tenho medo que o açúcar faça falta e não dê a estrutura necessária. Então acho que eu vou pôr um pouquinho. Falei pra vocês que eu tô inventando uma nova receita. Pego uma receita dos outros e vou fazendo, só tiro como base. Só que se der errado, eu não vou saber se foi as coisas que eu alterei na receita ou se foi a air fryer, né? Olha, ficou lisinha. Ó, já esfriou um pouco e eu vou colocando e mexendo. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se aqui mais pertinho, né? Vocês veem melhor. Posso virar isso aqui, né? Pôr um pano embaixo, que eu não sei se a boca do fogão tá muito quente para esse vidro. É linda essa mistura, só alquimia. Lembra, nessa mistura aqui que tá nessa minha caneca, tem manteiga, água e o cacau em pó. Aí pede uma colher, deixa eu ver se é uma colher de chá, cadê? Do bicarbonato. 2 colheres de chá. Vou pôr meia colher de fermento. Eu sei que o bicarbonato, além de ajudar a crescer, ele ajuda a deixar o bolo bem escurinho. Quando o bolo sair, vai sair bem... A Meguinha tá dormindo. Vocês estão escutando o ronco dela? Será que dá pra pegar? Tá dormindo ali no tapete. Não dá pra vocês verem. Agora deu. Deixa eu ligar a air fryer pra ir aquecendo. Tá pronto, gente, é isso. Ó, você vê que ele já dá umas borbulhadas? Eu vou ligar a air fryer pra ver se pré-aquece rapidinho. Gente, massa mais linda. Tomara que dê certo na air fryer, porque a air fryer eu acho mais rápido que o forno. Mas eu não sei nem se vale a pena por economia, porque tá tudo tão caro, a energia elétrica é caro. Gás é caro. Vou raspar tudinho, porque esse bolo é muito bom. Agora eu faço uma cobertura para ele com creme de leite e chocolate em barra. Eu vou fazer o meio amargo. I love you. You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Eu vou picar mais ou menos umas 100 gramas de chocolate, umas 150 gramas de creme de leite. Quanto mais chocolate você colocar, mais consistente vai ficar. Quanto mais creme de leite você colocar, mais molinho a sua cobertura vai ficar. Depois eu levo pro micro-ondas o chocolate com o creme de leite por uns 25 segundos
E daí eu mexo tudo, mesmo que ele não esteja completamente derretido, depois com o calor do creme de leite ele vai derretendo. O chocolate não é bom ferver demais, né? Vou guardar aqui de novo. E, como eu falei, hoje é sábado, né? Eu editei o vídeo de manhã, só que deu problema. Na hora quando a gente termina de editar o vídeo, a gente tem que exportar o vídeo, né? E deu problema. Então, só quando eu voltei, depois da hora que eu vim aqui arrumar o almoço, é que eu fui mexer nele de novo, ver o que é que tinha dado de errado pra exportar ele de novo. Então, agora eu tô escutando, quando eu termino de exportar, ele começa a passar o vídeo no computador, então eu tô escutando a minha voz lá no computador, então deu certo. Agora é que eu vou postar o vídeo. Queria ter postado cedo, mas não consegui. Eu coloquei 25 segundos, mas não foi o suficiente. Mas é melhor a gente fazer assim, não ser o suficiente, a gente voltar ele pro micro-ondas de novo do que ferver demais. Vou colocar mais 20 segundos. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with the colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. Acho que agora deu, hein? Nossa, esse negócio aqui chama ganache. Muito bom. Isso daqui com amendoim. Coisa mais linda, vou misturar umas cores. Olha na boca. E o bolo ficou lá na airfryer por mais ou menos uns 24, 26 minutos. Ele tá super quente, eu sei que o ideal é eu não desenformar ele quente desse jeito. Mas, quando eles começam a descer, o Fábio trabalhou até a hora do almoço hoje. Ele tava descansando, foi dormir um pouco e levantou agora. Então, quando eles começam a descer, é que eles estão com fome. Daqui a pouco a Helena Cogui aparece também. Mas eu quero deixar o bolo pronto. Vamos ver. Ui, tá quente. Ai, gente. Ficou lindo! Mas tá quente. Ó. Eu espero que fique saboroso. Amor, eu fiz metade com adoçante. Sabe aquele adoçante de forno e fogão? Metade açúcar. E também eu não assei ele no forno. Eu assei ele na air fryer pra ser mais rápido. Então eu vou ter que comer 2 pedacinhos pra te dar opinião? Por quê? Você falou que fez metade de cada jeito? Não metade do bolo. Fiz metade, misturei açúcar. Ah, entendi. A quantidade que era pra ser só de açúcar. Ai, meu Deus, vai queimar o negócio. Eu vou ensinar o Fábio a fazer café hoje. Já pegou a água, já tá esquentando a água. Café é fácil de fazer, né? Mas ensinar as medidas pra ele. Café eu fazia um monte na cafeteria. Não, ele fazia café expresso, que você põe aperta um botão da máquina, né? Ele coava na mesa. Coava, é verdade, ele coava na mesa. Ele coou muito café na mesa. Prensa, na prensa. Café à mesa. À mesa ou na mesa? Tanto faz, né? Na prensa. Igual Todos os métodos, né? É verdade, olha, eu querendo ensinar o padre a rezar, mas eu só vou ensinar as proporções pra ele. Que quando a gente tinha cafeteria, geralmente eu ficava do balcão pra dentro,
Mas ele ficava muito lá fora também atendendo clientes, mas tentava ficar do balcão pra dentro. E ele, de final de semana, ficava atendendo o cliente. E lá a gente serve ainda, né? Porque eu vendi, não fechou. O café à mesa. E esse café é caipira que a gente tá acostumado mesmo no D60. Esse que eu tenho em casa é de alumínio e ele tem os furinhos dele feito a laser. Então esse não precisa de descartar nada. Lá a gente usava filtro. E então esse daqui não precisa descartar. Eu gosto dele por causa disso. Você podia fazer um dia na prensa francesa também, pra eles verem. É mesmo. Eu não fiz café pra criança. Mas explicando. Não tô explicando, não. Vou pôr granulado por cima. Que lindo. Eu tô pensando aqui, eu falei que eu ia ensinar a proporção pra ele, mas eu faço de cabeça. Lá não, lá a gente é medidas corretas, certinha, em gramas. A gente pesava o café, pesava a água. Mas aqui em casa, vou pegar a balança. Acho que eu vou falar em colher pra ele, é mais fácil, porque no dia a dia ele não vai pegar balança pra pesar café. Então, bolinho pronto. Já tem um pouco de café moído aqui, que a gente moeu de manhã. Se você for fazer na sua casa café, o legal é escaldar o filtro de papel antes, porque ele é branquinho daquele jeito. Qualquer dia eu faço um vídeo mais explicadinho sobre café. Mas o filtro é branquinho porque passa por um processo químico para ficar branquinho. Então você pega a água quente, escalda aquele filtro, aquela primeira água, você descarta e depois sim, você põe seu pó e passa a sua água, porque o primeiro tem gosto de café. Se você passar água quente pelo filtro, depois você provar aquela água tem gosto de papel. Então isso influencia no sabor do café também. Então, se você vai tomar um café com uma torra intensa, muito torrado, assim, tipo pilão extra forte, ups. O que você foi tirando? Pra ver se tá fervendo, porque não pode deixar ferver. Pode deixar ferver, sim. Não faz muita diferença, mas quando você vai tomar um café com uma torra mais suave, um café com um pouquinho mais de qualidade, daí faz diferença. Ó, amor, você pode pôr 2 colheres bem cheias. Essa torra aqui que eu tenho desse café é a torra média, ó. 2 colheres bem cheias. Pra quantas doses? No caso, vão ser para 3 doses. 3 doses bem servidas, que aqui em casa a gente gosta de café. O que eu tô usando é esse da Orfeu. O meu favorito, não é porque eu tive Xerimbão não, mas o meu favorito é da Xerimbão. Mas como eu já tava no mercado, eu já peguei esse da Orfeu. Tem esse da Orfeu que é gostoso, tem da Zaro Café também, né, amor? Que a gente compra sempre, e da Xerimbão. Eu ganhei do Emerson também o Drip Coffee. Mas o Drip Coffee eu prefiro porque é dose única, eu prefiro deixar para uma emergência. Ou para quando a gente vai viajar, quando tá com muita pressa. Então, vamos tomar o nosso café moidinho mesmo. Mas o Drip Coffee é vida, hein, gente? Eu levei ele pro Chile. Nossa, muito bom. Eu vou pegar a parte de baixo da prensa. Daí você passa nessa aqui, ó. Pega só a parte de baixo. A gente tem vários métodos aqui em casa, porque a gente é apaixonado por café. Eu tenho a prensa francesa, tenho o V60 assim, tenho o V60 de papel. Eu tomo todo dia coado, mas no coadorzinho de pano de manhã. A gente tem a italiana. Qual mais? Esses, né? Bora passar? Não tem problema se ferve a água. Quando o café é de qualidade, não tem problema, que até você passar o café, a água já diminuiu a temperatura dela. Passa um pouquinho, ó, daí faz a infusão, daí deixa um minutinho, tá vendo? Que ele, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Borbulhando. Ó, faz de novo, amor. Quando o café é fresquinho, como esse que nós estamos, só um pouquinho, tá bom? Ó, como faz umas bolinhas assim. Em português a gente fala que é o café florescendo. Olha, muito bom esse aroma. Agora pode ir. Isso que ele tá fazendo chama ataque. Na linguagem de quem
ama e faz curso de café. Essa quantidade de vezes que ele colocou água chama ataque. Então, você vai fazer uns 4 ataques. Se você quiser um café mais intenso, você passa mais devagarzinho, mais lentamente e deixa ele escorrer bem. Se você quiser um café mais intenso, se você quiser um café mais suave, você passa mais rápido. Quanto mais tempo a água fica em contato com o pó, mais pega o que o café tem de melhor. Mas você gosta de café fraquinho, passa mais água, mais rápido. Um dia eu faço um vídeo mais explicadinho sobre café, assim, porque é um tema que eu amo. Agora eu vou deixar ele terminar. Acho que o que vai passar aqui só vai... Você tem mais água aí ou não? Tem mais um pouquinho. E só mais um pouquinho de água para dar 3 doses. Eu vou pegando as xícaras e os pratinhos. Vê se o Gui quer café. Eu esqueci de perguntar. Agora vai ser a hora da verdade. Vai servindo o café, por favor, enquanto eu não corto muito. Eu fiz com metade açúcar, metade adoçante. Metade que eu digo no bolo todo, só que proporções, tá? Vamos ver se fica bom. Parece que ficou fofinho, hein? Ficou mesmo. Quem quer dar o prato primeiro? Deixa eu ver. Como assim? Comer? Olha, porque você acha que é bolo fake? Não, você vê se tem que Tá saber. bem fofinho mesmo, hein, gente? Muito fofinho. Vocês querem dar o prato de vocês e eu já coloco? Eu assim. Obrigado. Olha que fofinho que ficou. Eu consigo mostrar pra vocês. Vamos ver o sabor. Eu modifiquei um pouquinho a receita. Ainda não toma café. Por enquanto. Queria. Eu brinco que não toma café enquanto a vida tá fácil. É assim, né, filho? Ele também não gostava de café quando ele era menor. Daí eu falava pra ele, calma que você vai gostar. Espera só um pouquinho, que a vida vai ficar difícil. Não que eu queira que a vida fique difícil pra ele, né? Por isso eu vou começar a trabalhar. Mas ele aprendeu a tomar café. Eu já tentei. Mas o gosto Eu de já gasolina. De casa Gasolina, então. Você Nossa. tomava o quê? Café pilão? Não, mas é sério. Ó, pô, ele eu ficou. gosto de gasolina. Você começa tomando assim, não, vou tomar apesar do gosto. Daí quando você vê, meu Deus, gostinho bom de café. Aí, com bolinho não E o Gui tem também combinação toma. igual. O Gui também toma café sem açúcar. Aham. Você nunca tomou com açúcar, né? Não. É bom que você já come sua vida. Então. Acho que é porque eu tomava sem açúcar, daí o pai foi e acostumou, né? Sim. Quando você começou a tomar sem açúcar, que eu não lembro, amor? Na cafeteria. Na cafeteria, antes você tomava com açúcar? É muito bom. Tanto café antes. Na cafeteria que eu comi. Se eu começar a tomar com açúcar, será que eu gosto Eu mais? eu fui acostumando tomando café com leite. Que daí o leite, tipo, quebra o amargo. É, na cafeteria eu também não gostava de café com leite, não. Pra Não, mim- você não vai começar gostando. Você vai ter que tomar pelo... Vocês que comem sempre esse bolo, que eu faço ele sempre. Vocês acham que fez diferença com açúcar, com adoçante junto, meio a meio? Não? Então dá super certo. Então eu vou deixar aqui na descrição a receita, mas não do jeito que eu peguei da Fran, do jeito que eu fiz agora, tá bom? E esse cachorrinho dormindo de barriguinha. Oh, meu Deus do céu! Por que essa barriguinha pra cima? Meu Deus do céu! Uma gatinha pretinha fugindo. Pss, 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 pss. Onde vai? Pss, 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 pss. Ai, ia pegar ela, mas
fugiu. E eu vou voltar para minhas capas de almofada. Hoje eu termino. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. E eu vou agora encerrar, deixar para eu terminar essas capas de almofada amanhã, porque agora eu vou me arrumar, porque a gente vai visitar minha sogra lá no hospital. Meus dois cunhados foram no período da tarde. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Essa cidade de Bragança, como é linda. Uma cidade pequena também, mas tem uma estrutura de cidade grande. O Gui e o Caio nasceram aqui, porque eu na época morava em Socorro e aqui tinha hospital com mais infraestrutura para, né, qualquer coisa que desse de errado. Então os dois são bragantinos. A Helena já nasceu em Guarulhos, mas tem um lago lindo aqui. E eles nasceram aqui em volta do lago, do outro lado ali, quando a Unimed era aqui ainda. Nós já chegamos em casa. Tô comendo aqui um lanchinho porque nós chegamos barato de fome. Agora já são 10h10. Mas a minha sogra tá bem diante da cirurgia, diante de tudo, das circunstâncias. Se continuar tudo bem, amanhã ela sai da UTI. E eu vou dando notícias aqui pra vocês. Eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço você pela companhia. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã.